Então, vamos lá começar? Primeiramente, boa noite. Sou a Andressa, da Fundação Estudar. Trabalho na área de Relações Institucionais. A Fundação Estudar é uma organização sem fins lucrativos que trabalha na formação de futuras lideranças no Brasil. Então, tanto com o apoio e estímulo à excelência acadêmica, com bolsa de estudos e colocando jovens em uma rede de comunidade de líderes para que potencialize seu potencial, né, de transformação, que é a comunidade de líderes. A gente tem também o Estudar Fora, que é um portal de conteúdo gratuito também para estímulo à excelência acadêmica, ao conhecimento de ponta e com um preparatório específico para quem quer fazer graduação fora. E a gente tem o Na Prática, que é um pilar que ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens em começo de carreira. Então, o mercado de trabalho é um tema super importante para a gente e por isso que a gente convidou hoje 3 advogados para a gente discutir as mudanças nas formas e nas relações de trabalho. Então, a gente está aqui hoje com o Eduardo Salomão, que é sócio do escritório Levi Salomão, com o Guilherme Parente, que é diretor jurídico na Ambev, e com Augusto Vasconcelos, que é professor e presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia. Queria agradecer a participação dos 3, a disponibilidade por estar aqui com a gente hoje, e vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho para o público que está em casa conhecerem vocês melhor. Pode começar, Eduardo? Só um minuto, você está mudo. Foi. Agora a gente escuta. Meu nome é Eduardo Salomão, eu sou sócio de um escritório de advocacia aqui em São Paulo, Levi Salomão. Minha área é bancária e eu tenho também uma atividade acadêmica que é na Universidade de São Paulo, sendo o livre docente dela. Muito obrigada. Você pode continuar, Guilherme? Claro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Parente. Eu atuo como diretor jurídico na Ambev, cuidando das áreas trabalhista, civil, contratos, e sou bolsista da Fundação. Eu estudei fora com o apoio da Fundação Estudar. Faço parte da comunidade com muito orgulho. Legal, obrigada. Augusto? Boa noite, pessoal. Agradecer o convite aqui da Fundação Estudar. Eu me chamo Augusto Vasconcelos. Estou presidente do... Oi, a gente não está te escutando. Foi? Boa noite, pessoal. Eu me chamo Augusto Vasconcelos. Estou presidente do Sindicato dos Bancários da me ajudar? Sou funcionário da Caixa Econômica de carreira e tenho uma trajetória também acadêmica. Há 14 anos sou professor de 2 universidades aqui, a UNEB e a Unime. Sou advogado também há 17 anos, um mestrado na área de Políticas Sociais e Cidadania e a especialização em Direito do Estado pela UFBA. Quero mandar uma saudação toda especial aqui para a Fundação Estudar e um registro aqui da presença ilustre do meu filhinho que está aí me assistindo, João Vitor. Um beijo, João. Te amo. Legal. Obrigada. E aí, para a gente começar, acho importante a gente entender sobre o que exatamente a gente está falando quando trata de mudança nas formas e relações de trabalho. Então, Eduardo, você consegue explicar para a gente o que seria de fato essas formas e relações de trabalho? Quais são os atores envolvidos? Consegui assim. Olha, primeiro agradecer à Fundação Estudar esse amável convite. Prazer estar com o Guilherme Parente, uns colegas da Ambev, com o Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, ter a sua coordenação. Andressa, eu não sou, como você sabe, advogado especializado em direito do trabalho. Muito do que vem aqui eu agradeço à doutora Silvia Lira, que está nos ouvindo e
ajudou no preparo disso. O fato é que ela é uma advogada especializada e eu tenho interesse, e nós temos no escritório interesse muito grande sobre essas formas de trabalho. Eu vou concluir dizendo exatamente o porquê, a importância que o direito do trabalho vai ter nos próximos tempos. De qualquer forma, uma boa maneira de classificar o direito do trabalho, as relações de trabalho, é pelo liame mais forte ou menos forte com um empregador. Então, indo em ordem inversa do liame mais forte, a gente tem a relação de trabalho tradicional, né? Que ela é baseada na subordinação. E a subordinação, ela tem sempre, isso é uma coisa muito importante ao entender isso, um caráter territorial. Geralmente, a subordinação, as hierarquias, sociologicamente, elas são introduzidas para pessoas que convivem no mesmo espaço. Né? Para quê? Para que esse espaço possa ser usado pacificamente e direcionado a uma determinada finalidade. Então, essa relação tradicional, ela tem essa característica, a convivência ou no mesmo espaço, ou em torno de um mesmo espaço centralizador da organização do trabalho. Né? Claro que existe o trabalho feito para fora da sede da empresa, às vezes até celebrado na literatura. Arthur Miller foi o autor casado com a Marilyn Monroe, foi autor de Morte Acidental de um Caixeiro Viajante, que ele conta a saga, a vida, as tristezas desse caixeiro viajante, que era o quê? É um funcionário de uma loja que sai fazendo vendas, mas ele sempre se reporta à sede em Nova York, na peça, né? Como os outros caixeiros. Diferente de outras formas profissionais que a gente vai ver que são de aparecimento mais recentes, que não tem essa característica. Agora, mesmo em relação a esse trabalho de natureza mais tradicional, foram surgindo desenvolvimentos, sim. Né? Um desenvolvimento, e dois dá para citar hoje. Um que dilui, vaporiza a relação espacial com o trabalho, né? Que é o teletrabalho. Então, o teletrabalho, ele foi previsto nessa reforma trabalhista recente, ele deixa de ter o controle de jornada. Essa é a principal regra dele. Ele é aquele feito em casa, com instrumentos que podem ser objeto de acordo entre empregador e empregado. Depois tem um que pulveriza não o espaço do trabalho, mas o tempo do trabalho, o trabalho intermitente. Também foi apresentado nessa reforma. Ele é aquele trabalho que pode ser feito intermitentemente por provocação do empregador com 3 dias de antecedência. E aí o empregado realiza o trabalho e recebe quando o trabalho está terminado. Ele entra de novo num período de dormência, será chamado depois, sempre sendo remunerado pelo estabelecimento da fixação de 1 hora. Né? Agora, esse era o liame mais forte. Esse é o liame tradicional do controle empresarial, que preocuparia o Guilherme, que é responsável pela área trabalhista, entre outras áreas da Ambev, preocuparia um sindicalista na representação dos seus sindicalizados. Inclusive, o direito sindical ele tem a característica de ter sempre centrado numa base territorial. Então, o importante é, tanto na empresa quanto na representação, para esse direito tradicional, o aspecto territorial que ele procura organizar. Além disso, ainda num liame com a empresa, existe o trabalho terceirizado. A terceirização é aquela prática de confiar a uma terceira empresa, que não é a que está exercendo a atividade principal, certas atividades. Tradicionalmente, eram atividades ancilares de suporte, como portaria, segurança, limpeza. Mais recentemente, também com a reforma trabalhista, isso foi precedido de uma mudança jurisprudencial antes, teve o acoplamento da possibilidade das atividades fins serem terceirizadas. Né? Qual é a mudança e os desafios que isso impõe? Não existe, o risco trabalhista de crédito não fica aumentado de uma forma importante, porque a lei preservou a responsabilidade subsidiária da empresa que está contratando. Se a empresa terceirizada
não honrar com as suas obrigações, a contratante final, que é aquela que está desenvolvendo a atividade final, ela sempre vai ser responsável. Agora, existe o risco, e esse é um risco que a atividade sindical pode minorar, pode ter atenção, de se fazer uma espécie de arbitragem sindical, ou seja, eu desloco o funcionário que está na empresa terceirizada, ele pode estar sindicalizado numa outra base. Isso quer dizer que a ele podem se aplicar convenções de trabalho e acordos de trabalho diferentes. Convenções e acordos de trabalho são acordos que os sindicatos de trabalhadores fazem, respectivamente, com o sindicato patronal, no caso da convenção, e diretamente com uma empresa, no caso do acordo, que chamam acordos de trabalho, convenções coletivas, acordos coletivos. Eles são previstos nos artigos 611 da CLT e são uma fonte, inclusive, de normas mais gerais de direito do trabalho, né? Então, eu alterar o registro do funcionário da empresa principal, da empresa que tem atividade fim, para a empresa prestadora de serviços, pode gerar esse efeito. De qualquer forma, a legislação houve por bem admitir isso. Ele só não admite, claro, quando a terceirização for evidentemente fraudulenta, com a interposição de uma empresa que foi formada só para evitar a incidência de regras trabalhistas. Bom, mais importante, mais interessante do que tudo e que vai ter mais impacto é o aparecimento agora de uma terceira categoria que tem um liame ainda mais tênue do que a segunda do trabalho terceirizado, né? É a categoria da economia de tarefas, às vezes ela é chamada fora do Brasil de gig economy, e é aquela economia, aquele trabalho de pessoas que estão conectadas por plataformas diretamente aos usuários finais do seu serviço. São as pessoas que nas capitais nos fazem entregas de coisas, que prestam serviço, mas não é só o serviço de entrega de alimentos, etc. Isso existe também para outros serviços, professores particulares, tradutores, vários serviços de editoração de imagem. Existe a formação de aplicativos que hoje permitem acessar profissionais assim, e comem uma parte da receita, né? Essa mudança, ela quebra um paradigma do direito do trabalho, porque esses profissionais, eles não estão em lugar nenhum, né? Eles não têm um lugar fixo onde eles ficam. Então, não existe um espaço mais para ser organizado, para ser disciplinado. Então, o conceito de subordinação, que era o conceito básico da legislação do trabalho, quer dizer, empregado era quem era subordinado dentro de um espaço, porque subordinação e espaço são coisas que andam juntos. Ele desaparece. Esse conceito é pulverizado. E alguma coisa no lugar precisa nascer. Essa é a grande crise do direito do trabalho e o seu grande desafio, o seu grande interesse também. Por isso que eu mesmo me interessei em estudar esse assunto. No escritório nós temos esse interesse para além do atendimento dos clientes, e tem várias respostas sendo dadas para essa crise. O fato é, esse assunto ele preocupa, mesmo em economias mais desenvolvidas, como a União Europeia, em 2017, a Comissão do Parlamento Europeu de Trabalho e Assuntos Sociais, ela comissionou um estudo de 128 páginas, que é muito profundo, mostrando as dificuldades desses trabalhadores. Então, ele divide os trabalhadores entre aqueles que estão só nas plataformas e têm que tirar todo o seu sustento disso, outros que não estão só nas plataformas e têm um outro emprego. Mesmo esses outros, ele chega à conclusão que os empregos têm uma certa precariedade, que esses empregos estão sendo ocupados, na sua maioria, por jovens que vão conseguir viver daquilo enquanto forem jovens. Mas como não vão ser jovens para sempre, depois haverá uma grande dificuldade de assistência social para essas pessoas quando elas envelhecerem. E aí vem a proposição de uma série de medidas, né? Lá, lembrar que na União Europeia as economias vinham, agora é um tempo excepcional, um tempo diferente, não dá para fazer um julgamento, mas comparativo. Mas elas vinham, como a Alemanha, por exemplo, em momentos de grande vigor econômico,
eram sociedades de pleno emprego. Então, as pessoas que dependiam disso geralmente eram migrantes, pessoas que tinham chegado ao país agora e que tinham, se elas fizessem um pouco de esforço, se elas tivessem um pouco de sorte, a capacidade de serem absorvidas pela vida econômica. O Brasil ele tem uma situação mais grave do que essa, porque tem muita gente que o país já vinha em dificuldades econômicas. Então, já havia um nível de desemprego alto, tinha um discurso de que agora as coisas vão acontecer, etc., mas quem se aprofundasse sabia que os fundamentos não eram bons. Então, agora, esse fenômeno dessa crise, ele vem ainda agravar mais, e o número de pessoas que foram lançadas para esse tipo de trabalho é muito alto. Então, é por isso que eu digo que esse vai ser o principal desafio no direito do trabalho. Como é que o direito do trabalho está tratando disso? Falar em novo direito do trabalho é principalmente tocar nesse assunto. Ele está tentando tratar de duas formas. A primeira forma é usar o paradigma antigo. É sempre uma reação natural, quando a gente tem um problema novo a enfrentar, usar aquilo que já existe. E a tentativa de aplicação da relação de trabalho, da relação de subordinação a isso, né? Às vezes, esse próprio estudo comissionado pelo Parlamento Europeu tentava ir por essa linha. Existem algumas decisões que acham que, porque a plataforma, eventualmente, ela fixa o valor da remuneração, ela ela tem um papel na fixação do valor da remuneração, ela está fazendo o papel e dá alguns parâmetros de qualidade, ela está fazendo o papel de um empregador. As decisões dos tribunais superiores aqui no Brasil não têm aceito isso, no entanto. Tem uma decisão do TST, saiu agora em 2020, eu acho que é sobre um aplicativo de transporte, o mais conhecido deles, e declara que não se aplica não se aplica o direito do trabalho, porque o motorista ele tem a opção de ficar offline, ele pode não ligar o aplicativo e eles não acharam nas provas produzidas sanção para que eles fizessem isso. A outra visão que se pode ter do mesmo assunto é que, para mim parece razoável essa posição, porque o direito do trabalho ele tem esse lado territorial. Quando as pessoas não estão convivendo no mesmo território, aquilo que era subordinação, ela fica esmaecida. Então, ela perde o sentido. E deveria se encontrar um novo ponto de aplicação, um novo critério de aplicação do direito, né? Esse critério pode justamente ser a prestação de serviços fluidos através de plataformas e criar e aproveitar do direito do trabalho as regras são mais importantes, que nesse primeiro momento protegeriam o trabalhador. E eu listo algumas dessas regras. A primeira delas é regras sobre remuneração, né? Essas regras sobre remuneração, a remuneração primeiro, no máximo, poderia ser dado metade dela para a plataforma. A plataforma nunca deveria avançar em mais do que 50% da remuneração global, incluindo a remuneração recebida de todos os atores do jogo. Quero dizer, se for um aplicativo que conecta, por exemplo, a pessoa que quer comprar uma refeição com um restaurante, não é só o que eu pago ao querer comprar a refeição que é levado em conta na remuneração global, mas alguma coisa que o restaurante diretamente dê para o aplicativo. Então, a soma disso, pelo menos metade deveria ir para o prestador. Se houver redução, isso foi um problema que se notou, né? Que se notou. Se houver uma redução de valor, ela tem que ser aplicada uniformemente. A plataforma tem que perder também, não só o prestador de serviços. Depois tem a restrição a práticas trabalhistas que a gente vê que é a chamada gamificação. A gamificação, o que é? É criar incentivos que podem ser detrimentais, podem ser prejudiciais à pessoa que está desenvolvendo o serviço. Por exemplo, no Dia dos Pais, você pode levar, assim, garanta o presente do seu filho correndo um pouco mais para fazer as suas entregas. Se você passar de 80 por hora, você vai conseguir um presente e tal. Aliás, essa é uma promoção real que um desses aplicativos fez. Então, esse tipo de prática, coisas ruins à saúde, à segurança do próprio prestador de serviço ou de terceiros também não deveria ser permitido. Depois, a última já que o discurso das plataformas, já que o discurso
é que as plataformas não são, é assim que elas se defendem, empregadores, elas só estão aproximando partes, então elas devem ter critérios seletivos e justificados para desligamento de qualquer pessoa da plataforma, elas não estão na posição de demitir ninguém, né? Então, o desligamento pode acontecer, mas é pelo mau serviço, pela ameaça ou a boa qualidade, a integridade do consumidor, a segurança do consumidor, e precisaria isso e deveria ter direito de defesa do prestador. Nada existe nesse sentido hoje em dia, né? Para encerrar, eu queria dizer uma coisa. Isso tudo são, inclusive lá no escritório nós preparamos um projeto que diz isso, com a ajuda da doutora Silvia, um projeto que cria esses direitos. Ele cria, pelo momento que ele está, apenas esses. Existiria um outro direito muito importante, que são os direitos à seguridade social, mas isso a situação do fiscal do Brasil não aconselha que seja feito nada no momento. É melhor esperar essa crise passar e ter uma situação mais estabilizada, até para se conseguir abrir mão de mais, ter um orçamento melhor, né? Então, por essa parte nós não avançamos. Os direitos em relação às empresas, eles podem ser tratados assim. Se esses direitos mínimos que eu descrevi forem assegurados, não existiria relação de emprego, né? Se eles não fossem assegurados, então existiria um híbrido. Aí a relação de emprego viria para a frente da cena e as empresas teriam, então, essas plataformas teriam que arcar com isso porque elas não respeitaram a própria liberdade e abertura de que elas propagandeiam. Senão, elas seriam bem-vindas até para evitar que houvesse perda de emprego. Agora, a última questão nesse ponto é como fazer para que esses direitos sejam defendidos. Eles existem, mas como defendê-los, né? Tem duas formas tem várias formas que são feitas, que podem ser usadas. Uma delas, por exemplo, veio de um programa humorístico que eu assisti outro dia. Tem um humorista que era, acho que do Porta dos Fundos, chamado Gregório do Vivier, e ele propôs, depois de fazer uma apresentação sobre, que chama Delivery, está no YouTube para quem quiser assistir, ácida, inteligente, brilhante sempre, injusta às vezes, mas ele propôs a criação de uma plataforma que ligaria esses trabalhadores aos seus advogados, chamada iDvogados. E aí, o trabalhador que tivesse queixas, ele contrataria o seu advogado nessa plataforma, e ele termina dizendo que se alguma plataforma das existentes quiser acusá-lo de estar estimulando a litigiosidade contra ela, ele vai usar a mesma coisa que elas dizem nos termos de uso delas, plataformas, que ele só está aproximando pessoas, ela não está aconselhando, dando conselho jurídico ou estimulando a litigiosidade. Então, ele faz isso. Essa é uma maneira, mas uma maneira mais realista é usar a estrutura já existente, né? Essa é a questão que a gente conta com a presença do Augusto aqui, que é a estrutura sindical, né? Os sindicatos, eles representam os trabalhadores. Normalmente a gente pensa que eles representam só trabalhadores que têm a relação de emprego, mas não é verdade. A CLT prevê no artigo 511 que eles representam também os profissionais liberais e os autônomos. Nós, advogados, por exemplo, contamos com o sindicato dos advogados que nos representa, né? Então, eles poderiam assumir essa representação desde que participassem desde que os sindicatos passassem por certas mudanças estruturais, né, que é ampliar o seu objeto, passar a representar categorias afins. Por exemplo, o sindicato dos motoristas não seria mais só sindicato dos motoristas empregados, mas seria dos sindicatos motoristas empregados, autônomos e de aplicativos. Aí tem outras considerações, uma coisa que seria importante a gente ouvir o Augusto sobre essa prática sindical depois. E aí eles adquiririam representação e poderiam mesmo, os sindicatos, reinventados dessa forma, numa nova fase em que o emprego formal já não vai ser uma realidade constante, prestar um serviço que é muito relevante. Eu queria concluir dizendo que avaliação geral eu faço disso. A gente, em relação ao direito, formas de direito, nos últimos 5 anos, 10 anos,
houve uma crença absurda no direito penal como solução dos problemas do país. Então, o direito penal veio à frente. Qualquer pessoa sabia, antes da escalação do time de futebol da seleção brasileira, sabia quem eram os juízes do Supremo, como eles se comportavam, como eles pensavam, torciam uns para uns, outros para outros. Esse modelo ele está, obviamente, se esgotando. Está claro que esse combate à corrupção e tal, ele é importante, mas ele não gerou aquelas soluções que se esperavam. O país continua com dificuldades, teve até algumas dificuldades novas em relação a investimentos em infraestrutura, pelo desfazimento de um sistema sem a criação do seu sucedâneo, matéria que escapa ao objeto daqui. Pois eu bem acho que se o direito do trabalho tomar as escolhas certas, ele sim pode ser esse elemento de desafio e de mudança que teve frustração com o direito penal. Com o que eu agradeço e encerro. Obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. E aí, um elemento que você trouxe como importante para a manutenção da subordinação nas relações de trabalho foi o espaço físico, né, o local. E aí eu queria perguntar para o Guilherme e para o Augusto como que eles estão enxergando as relações de trabalho nesse momento de isolamento social, tanto da visão de uma empresa, né, do setor privado, quanto da visão dos trabalhadores como os bancários, que são um serviço essencial, que precisam muito do local ainda, né? Muita gente vai lá no banco ainda, não faz tudo por aplicativo. Então, como que vocês estão enxergando hoje esse momento e como que a pandemia pode ter inflamado mais algumas discussões referentes à mudança na forma de relação de trabalho? Tá bom. Bom, primeiro, alguns pontos excelentes aí que foram levantados pelo Eduardo. De fato, o cenário atual é um cenário extremamente desafiador das relações de trabalho. Ele utilizou o termo crise no direito do trabalho. Eu acho que é um termo adequado. De fato, existe uma quebra de paradigma por conta do uso das tecnologias no ambiente de trabalho. E o uso da tecnologia ele vai desde o que seria óbvio, né, da área de tecnologia da informação, de softwares e tal, até a área do direito hoje em dia, né? Então, a tecnologia é o motor para essa mudança nas relações entre as pessoas. Quando a gente pensa agora em pandemia, né, no que vem acontecendo, um ponto e aqui, assim, obviamente são percepções, são pessoais, não representam necessariamente o lugar onde eu trabalho. Mas a impressão que eu tenho é que, normalmente, no direito, a lei ela é feita muito tempo depois do contexto fático, né? Então, normalmente, o status quo ele se desdobra e, anos depois, a realidade jurídica, né, ou a lei, enfim, reflete essa situação fática. Numa crise, a coisa acontece de uma forma um pouquinho diferente, né? A realidade se impõe e o legislador precisa responder. E foi isso que a gente viu recentemente aí por meio das medidas provisórias, em especial a 927, a 936, são aquelas que regularam algumas mudanças no âmbito das relações de trabalho no contexto da pandemia. E a impressão que eu tenho é que, e aí, isso não quer dizer que as relações de trabalho elas se manterão assim. A gente está num momento de crise na saúde, mas a impressão que eu tenho é que muitas premissas estão sendo testadas, algumas delas vão cair e outras vão se manter, né? Então, por exemplo, o aumento da horizontalidade nas relações de trabalho. O Eduardo falou da subordinação. De fato, do ponto de vista jurídico, é um pressuposto básico para a existência da relação de trabalho. No entanto, o que a gente tem observado é uma horizontalização dessa relação, independentemente do juízo de valor, se é bom ou se é ruim. Existe uma igualdade maior entre os postos de trabalho, independentemente de hierarquia. A lei começou a olhar para isso, por exemplo, por meio dos acordos individuais, né? As medidas provisórias que foram editadas recentemente, e mesmo a reforma trabalhista de 2017,
ela já trazia essa possibilidade, né, dos acordos individuais entre empregado e empregador, né, pressupondo uma certa horizontalidade entre os postos de trabalho. Um outro ponto também é a flexibilidade, né, a flexibilização. Essa flexibilização ela é decorrente da economia, né, e da vida em sociedade. A nossa vida está mais flexível, né, a nossa vida está mais individualizada. A gente tem um serviço muito customizado. A gente escolhe o que a gente quer num nível de detalhe que nunca antes visto. Então, essa flexibilidade, ela é demandada por parte do empregador e também por parte do empregado. O empregado também, em certa medida, deseja uma certa flexibilidade. A gente viu isso, por exemplo, por meio da medida provisória 936, que flexibilizou a jornada e a remuneração dos empregados no contexto da pandemia. Um outro ponto também que me parece uma espécie de tendência é a relação mais direta, né, entre empregados e empregadores, né? O contexto, hoje não existe uma diferenciação do ponto de vista informacional, né, entre empregado e empregador. Todos têm acesso, né, às mesmas informações. E isso eu estou falando, obviamente, de forma generalizada, tem uma série de exceções aqui, e existe uma série de... Mas o grau de informação que hoje se tem, ele é amplo, e permite comunicações mais diretas, né? O que, na minha visão, é positivo, né? Esse ponto é positivo. Existe uma certa transparência crescente, né, entre empresas e funcionários. Então, esse é um pouco, na minha visão, um pouco do contexto de tendência. As plataformas, elas refletem isso. As plataformas, elas materializam a evolução tecnológica, né? E aí isso traz uma série de consequências nas relações de trabalho, nas relações financeiras, do ponto de vista de geração de poupança, de atendimento ao cliente, de direito do consumidor, né? Assim, de proteção da informação, né? Do data privacy, enfim, tem uma série, é uma tsunami e vai ter uma série de desdobramentos. E por nós estarmos em uma crise, né? A impressão também que eu tenho é que nós sabemos muito pouco como reagir nesse momento. A gente está reagindo, né, na base da disrupção. Então, quando surge uma plataforma de transporte direto, ela muda o mercado, a realidade se impõe, e então o legislador tem que reagir, a sociedade tem que reagir de alguma forma. A gente está muito nesse momento ainda, e as respostas não são necessariamente as melhores, como o Eduardo, inclusive, já pontuou. Então, o momento é um momento de adaptação, de aprendizado, de empatia, né? Para todos nós percebermos que muitas vezes a resposta do governo não vai ser a melhor resposta, né? Que a resposta do empregador não vai ser a melhor, talvez do sindicato, da fiscalização, porque estão todos aprendendo. Então, esse é um momento de transformação e que vai demandar um aprendizado constante por todos. Do ponto de vista do teletrabalho, mais especificamente, essa é uma tendência onde é possível, é uma tendência evidente. A tecnologia ela permite isso. Na minha visão, ela precisa de reparos, né? A gente está num momento de crise em que a gente não tem muita escolha, então o mais correto, o melhor, e quando possível, é ficar em casa. Então, o home office, o teletrabalho, ele se tornou obrigatório para muita gente. E a gente ainda não sabe como regular isso. E as empresas, até onde eu vejo, né, conversando com outras instituições, elas também ainda não sabem muito o que é o melhor, né? Existe uma discussão de um lado, diz, olha, o home office generalizado, ele é positivo, porque ele torna a rotina mais eficiente, porque você tem menos tempo no trânsito,
você melhora índices de meio ambiente, porque você tem menos poluição, é menos carro na rua, né? Você deixa as cidades mais limpas, enfim, tem uma série de, por um lado, pode permitir mais tempo para a sua vida pessoal, para a sua família e tal. Por outro lado, a gente sabe que isso não é uma realidade factível para muita gente. Tem pessoas que não têm o ambiente necessário, existe um custo adicionado. Quando se diz, não, a empresa vai reduzir o custo porque ela vai precisar de um escritório menor e tal. Mas, obviamente, existe um custo que é transferido para o empregado, né, de computadores, de acesso à internet, à luz, enfim, se organizar em casa para trabalhar. Então existe ainda acho que um aprendizado que vai acontecer. Esse aprendizado está sendo antecipado e acelerado por conta da pandemia. E acho que no final desse período a gente vai ter enfim, vai conseguir entender um pouco quais são as premissas que são verdadeiras e quais são as premissas que caem, né? Do ponto de vista introdutório, acho que esses eram alguns dos pontos que eu queria levantar. Super obrigada, Guilherme. Augusto, você quer trazer a tua percepção? Boa noite mais uma vez. Eu primeiro quero registrar que a palavra trabalho, que é o que a gente está debatendo aqui hoje, ela advém da etimologia em latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, a marca da expressão trabalho ao redor do mundo, ela sempre teve uma carga bastante preconceituosa. E no Brasil, essa carga se acentua porque nós passamos, ao longo da nossa história, com 400 anos em que o trabalho escravo era legalizado. Isso tudo traz marcas profundas para a gente poder debater direito do trabalho. Por que existe um ramo específico do mundo jurídico que trata de questões de trabalho? Porque existe um consenso científico de que as relações contratuais de trabalho não são idênticas às relações cíveis. Nós não estamos falando de relações iguais. Por isso que eu não acredito muito no que o Guilherme trouxe, dessa ideia da horizontalidade. Eu acho que é o contrário. Nós estamos vivendo, inclusive nas relações de trabalho, uma relação cada vez mais vertical. E eu vou comentar sobre isso até o final. No entanto, nós consideramos a existência de um ramo específico da ciência jurídica porque, de um lado, está o trabalhador. Quem é o trabalhador? O trabalhador é aquele que não tem patrimônio, ele não é o dono da empresa, ele não tem acumulação de riqueza suficiente que lhe permita explorar a força de trabalho de outro. Então, a única coisa que ele tem para sobreviver é a sua força física e intelectual. Por isso que ele vai ao mercado de trabalho, que recebe essa denominação, porque ele ali vai fazer uma alienação da sua força física e intelectual, em troca do seu alimento, que é o salário, que vem de sal, que é um alimento. Então, a relação de trabalho em si já é desigual, independente se o patrão é uma pessoa bacana, se ele sai com você para tomar um chopp no final de semana, ou se as relações, do ponto de vista de gestão e relações administrativas, são mais, digamos assim, mais transparentes. Não se trata de uma avaliação subjetiva. A relação contratual em si é desigual. E por isso existe um ramo jurídico que visa combater essa assimetria e minimizar essa desigualdade. Por isso que você tem jornada de trabalho, salário mínimo, você tem regras de saúde, regras específicas de previdência, no intuito de proteger as pessoas, a parte mais fraca dessas relações contratuais. E é evidente que um país marcadamente formado pelo trabalho escravo, como é o Brasil, onde a maior forma de acumulação de patrimônio, conforme o Thomas Piketty, no seu livro O Capital no Século XXI, ele aponta que a maior forma de acumulação de patrimônio ainda hoje é a herança. Em um país como esse, que não tem meritocracia, qual é o mérito que tem na herança? Onde uma criança herda um patrimônio de uma família que a adquiriu. E se você olhar para a árvore genealógica da riqueza concentrada no Brasil, nós vamos atingir as capitanias hereditárias, onde 12 famílias tiveram acesso a toda a propriedade da terra, que se subdividiu em sesmarias para outras tantas famílias aliadas da coroa portuguesa. E se você pegar a árvore genealógica dos grandes CEOs
ou dos donos das grandes corporações econômicas do Brasil, com algumas exceções, com raras exceções, a maior parte delas advém de famílias que já herdaram o patrimônio. Então, não existe meritocracia em uma sociedade como essa. Sociedade em que o 1% mais rico detém a mesma quantidade de riqueza que os 100 milhões mais pobres da nação brasileira. É nesse cenário que a gente vai discutir direito do trabalho e essas transformações que passaram, evidente, com a reforma trabalhista, com a lei da terceirização e a tentativa de flexibilização com um contrato verde-amarelo e essas outras medidas provisórias que estão sendo debatidas no meio da pandemia. Tratar disso significa debater de que maneira nós teremos, após esse processo de devastação de um direito protetivo do trabalho, como assegurar direitos básicos de cidadania. Porque desde a época da escravidão se dizia que libertar os escravos ou fazer a abolição formal implicaria em graves prejuízos para a economia. Diziam isso na Revolução Industrial também. Reduzir jornada de trabalho fecharia as fábricas, que as fábricas não teriam competitividade. Ou seja, todas as vezes em que se tentou preservar direitos ou ampliar direitos para trabalhadores, isso foi tratado como um grande malefício para a economia. Não é à toa que hoje o presidente da República, a todo instante, nunca esconde a sua máxima de que o trabalhador tem que optar entre empregos e direitos. Se ele tiver direito, ele não tem emprego, como se houvesse uma contradição entre uma coisa e outra, como se o problema da empregabilidade no Brasil fosse o suposto excesso de direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, essa busca desenfreada de desregulamentação, de flexibilização, de desmonte de qualquer proteção social, não gerou qualquer possibilidade de ampliação do nível de emprego no Brasil. Ao contrário, antes da pandemia, já vivíamos com 13 milhões de desempregados. Se somarmos com os desalentados, são 26 milhões de brasileiros sem qualquer alternativa de renda. A melhor fase do emprego registrada pelo IBGE no Brasil se deu em dezembro de 2014. E na época o que estava em vigor era a CLT. Não havia reforma da Previdência, nem lei da terceirização. Então, esse discurso de que retirar direitos, flexibilizar leis, atacar conquistas sociais, é isso que vai gerar empregos, isso é de uma tremenda estupidez, para não dizer de uma maldade extrema, no sentido de retirar direitos, especialmente dos mais pobres, com o pseudo-discurso de que a flexibilização gera novas oportunidades. E aí a gente vai para um debate importante sobre a uberização das relações de trabalho. Esse suposto Eldorado de relações de trabalho mais fluidas, onde você é o seu próprio patrão, o conceito do homem-empresa, e que supostamente você teria autonomia, como disse o Eduardo Salomão, de que você poderia desligar o seu celular e supostamente não ser importunado pela empresa dona do aplicativo. Essa visão, ela não se coaduna com a realidade. Eu diria, e já existem vários artigos científicos publicados por magistrados, procuradores do trabalho, pesquisadores de diversas instituições, que apontam que, inclusive, o grau de subordinação e de controle do trabalho nessas plataformas digitais é maior do que o trabalho convencional de uma carteira de trabalho assinada. Você parte do pressuposto, primeiro, de uma avaliação de multidão. É o chamado crowd work. As pessoas ali, quando você entra num carro do Uber e você sai da sua corrida, você tem que colocar as estrelinhas do motorista. Se ele atingiu a nota numa escala de 1 a 5, se ele atingir 4,6, ele pode ficar fora da plataforma. Então, esse nível de estresse, de busca de excelência, de pressão a todo instante, faz com que aquele suposto assédio moral existente numa organização tradicional, ele seja diluída em milhares de pessoas que estão avaliando em tempo real o trabalho dele. Ao contrário, ele é mais cobrado ainda. Essa ideia de que ele teria mais flexibilidade de jornada e de trabalho, ela não se verifica na prática, porque se ele não trabalhar uma quantidade que muitas vezes beira a 12, 13, 14 horas de trabalho, e aí tem várias pesquisas de campo apontando isso, mas nem precisa, é só a gente perguntar, quando a gente entrar num carro do Uber, perguntar ao motorista quantas horas ele trabalha. Verifique isso, façam essa pesquisa, vocês mesmos. Quantas horas de trabalho as pessoas estão ali
para garantir o mínimo de sobrevivência. Então, essa ideia de que ele tem autonomia da sua própria jornada não se coaduna com o baixíssimo valor que ele ganha por hora. Ele assume a responsabilidade sozinho. Se houver um acidente, se houver uma batida no seu veículo, o seguro é dele. Ele paga a gasolina, ele paga toda a manutenção do veículo. Então, essa ideia de que essas plataformas elas gerarão um novo conceito de trabalho, um trabalho mais modernizado, mais flexível, mais autônomo, ela não se verifica na prática. O que nós vemos é uma acentuação da exploração. E digo mais, estamos vivenciando hoje uma nova escala de exploração, que é o seguinte, que é o cara que se habilitou no Uber, porque para se habilitar no Uber, por exemplo, estou citando o Uber porque é o caso mais emblemático, mas para se habilitar no Uber, a pessoa tem que ter um veículo, não pode ser um veículo antigo, tem que ter um veículo com um certo tempo de uso, de existência do veículo, e ele tem que ter um celular habilitado ali. Nem todo mundo tem esses requisitos. O que está existindo hoje? Sublocação de Uber. Pessoas que se habilitam no Uber e botam outras pessoas para trabalhar em nome dela, onde paga-se frações dessas corridas para esses supostos quarteirizados que assumiriam a tarefa. Portanto, eu não estou tão otimista sobre o que está por vir nas relações de trabalho. Claro que as novas tecnologias, nós não devemos adotar uma postura ludista, foi a postura inspirada no movimento que foi muito importante na história da humanidade, capitaneado por um sujeito chamado Carl Lud, um inglês, que propunha quebrar as máquinas lá no início da Revolução Industrial, no primeiro processo de automação. Óbvio que esse tipo de posição ele é ineficaz. Quebrar as máquinas, montam-se outras, ou aumenta a segurança, ou troca de lugar, as fábricas, não resolvia nada. Mas ali foi um primeiro movimento reivindicatório, organizado, para dizer o seguinte: eu, enquanto ser humano, tenho aspirações, tenho vontades, a sociedade não pode colocar à míngua um conjunto de pessoas à margem de qualquer proteção social. Isso é desumano. E por isso mesmo, nós precisamos pensar um direito do trabalho que ele consiga comportar novas tecnologias, consiga permitir uma certa, digamos assim, atualização de procedimentos, mas que isso não signifique travestir um discurso para eliminar o sistema de proteção social. E por isso eu acredito que essa pandemia ela traz uma coisa muito importante, que é a percepção de que a humanidade não funciona sem o trabalhador. A humanidade não são os CNPJ. Os CNPJ são muito importantes, mas sem os CPFs ela não funciona. Então, veja, as máquinas, as fábricas, as grandes marcas, elas não conseguem produzir sem a presença do trabalhador, que é o elo fundamental para gerar o valor. A mercadoria em si ela só tem valor porque ela tem o uso de uma força de trabalho, que inclusive pode ser a força de trabalho que gerou a máquina para fazer a automação. Mas alguém foi lá produzir com o seu capital, com o seu conhecimento intelectual e com sua força física, para estar ali à frente produzindo. Portanto, eu acho que é necessário que a gente faça uma reflexão qual o caminho que o Brasil está adotando no sentido de apontar para uma lógica ultraliberal de desfazimento das proteções sociais, inclusive de ataque às organizações coletivas de proteção social, como são os sindicatos. Na minha opinião, isso é ruim, inclusive para uma grande empresa como a Ambev. Eu fico imaginando a Ambev ter que negociar de maneira atomizada com cada indivíduo que é empregado da sua empresa, ou terceirizado, ou prestador de serviço. Isso é contraproducente, além de você possibilitar, inclusive, maior insatisfação. Claro que organizar coletivamente é muito difícil, não é fácil não, você dirigir um sindicato, organizar a proteção, fazer um acordo coletivo. Eu faço parte de uma categoria que tem a maior convenção coletiva de trabalho da América, que é a Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários, que é uma convenção nacional, é um caso sui generis no mundo, porque envolve empresas públicas e privadas ao mesmo tempo. É uma convenção que atinge todos os segmentos de dentro do sistema financeiro, bancos de varejo, bancos de investimento, caixas econômicas, bancos, agências de fomento, enfim, bancos comerciais, bancos múltiplos, cooperativas de crédito, tudo isso, financeiras, tudo isso dentro de uma convenção coletiva só. E a gente consegue unificar do Acre ao Rio Grande do Sul numa mesma carta de direitos unificada há mais de 30 anos. Então isso é um feito histórico. Não é à toa que a nossa convenção foi tratada na Organização Internacional do Trabalho como um case de sucesso
do ponto de vista das relações internacionais, para ser apresentada na última convenção em Genebra da OIT como uma referência para o conjunto das negociações coletivas ao redor do mundo. Eu faço parte desse tipo de categoria, mas não é a realidade da maioria das categorias brasileiras. A maior parte das categorias brasileiras enfrentam hoje fechamento de sindicatos, esvaziamento da proteção coletiva, e o esvaziamento não é apenas com o ataque à contribuição sindical. O esvaziamento tem a ver com, por exemplo, afastar o trabalhador da homologação da sua rescisão do contrato com a assistência do sindicato. Tem a ver, por exemplo, com o fim da ultratividade das convenções e dos acordos coletivos. A partir de agora, minha gente, desde novembro de 2017, passou a data de validade das convenções, todos os direitos que estão ali contidos caem. Os trabalhadores passam a ter que negociar em patamar, sem nenhum tipo de patamar, é do zero. O único patamar é o que está na lei. Então você parte para uma negociação onde a barganha está toda na mão do empregador. Quer dizer, sua relação de negociação já nasce fragilizada. Se o patrão cruzar os braços e não quiser negociar, passou a data de validade da sua convenção, todos os direitos caem. Isso significa fragilização da organização coletiva, porque você vai para uma negociação já sabendo que pode perder tudo. E isso, evidentemente, ao meu ver, não vai gerar emprego novo, não vai desenvolver a nossa economia e, ao contrário, pode nos levar a uma ampliação da depressão econômica. A pandemia revela algo que nós já sabíamos, mas que fica evidente nas filas da Caixa Econômica. Quase 100 milhões de brasileiros se cadastraram para receber o auxílio emergencial. É essa tragédia social do nosso país. Quase a metade do nosso povo se cadastrou. 50 milhões recebeu, tem mais 20 milhões com cadastro em análise e teve uns 30 milhões de cadastros negados. Mas foram 100 milhões de brasileiros que buscaram o auxílio emergencial. É essa sociedade que nós vamos encontrar. Em uma sociedade como essa, não tratar da necessidade de você garantir sobrevivência mínima, uma renda básica de cidadania, direitos mínimos de proteção, inclusive nas relações de trabalho, é uma atitude, inclusive, desumana. Não dá para falar em reconstrução nacional se nós não tivermos no centro de uma política estratégica para a reconstrução do país o enfrentamento da desigualdade. Eu acho que isso vale para o mundo, mas uma nação como a nossa, ainda mais desigual, eu acho que essa máxima é ainda mais relevante e deve fazer parte da preocupação de todos nós. Digo, inclusive, a preocupação das empresas. Porque se não tiver um mercado consumidor para conseguir comprar os produtos das empresas, de que adianta flexibilizar trabalho, pagar salários menores, reduzir direitos, se você não vai ter na ponta quem possa comprar os produtos dessas mesmas empresas? Então, isso é paradoxal. Na época que estava sendo debatida, para finalizar, a lei da terceirização, a OAB me convidou para fazer um debate com o relator da lei, que era o deputado federal Arthur Maia, que é baiano. Ele era o relator da lei da terceirização, da primeira versão, né, do primeiro projeto de lei que estava para ser votado. E ele fez uma explanação lá na OAB, ele falou primeiro que eu, e ele dizendo o seguinte: Augusto, se você me provar que nessa lei tem retirada de direitos, eu renuncio ao meu mandato. Aí, enquanto ele falava, eu peguei de caneta, comecei a escrever a carta de renúncia dele, né? Aí, quando me passaram a palavra, aí eu disse o seguinte: olha, deputado, eu vou aceitar seu desafio. Você está dizendo que se eu provar que tem redução de direitos na sua lei, você renuncia ao seu mandato, não é isso? Beleza. Então, eu vou fazer o inverso. Se você está dizendo que a lei da terceirização não retira direitos, então acrescente um artigo nesta lei dizendo exatamente isso. Então, eu propus a seguinte redação: o terceirizado será amparado pela convenção coletiva da categoria preponderante naquele local de trabalho. Se você está dizendo que terceirizar não é para reduzir salários, e sim para especializar a mão de obra, então vamos assegurar que esse terceirizado tenha os mesmos direitos da categoria preponderante, já que o seu discurso é para não reduzir os custos com a mão de obra, e sim especialização do trabalho. Óbvio que ele saltou da cadeira, não topou assinar o documento, e óbvio que ele esperneou no momento desse debate, porque, na verdade, a lei da terceirização, como a própria reforma trabalhista, não tem outro objetivo, senão reduzir os custos com a força de trabalho, como se o problema do país fossem os salários dos brasileiros ou os encargos sociais.
O problema do Brasil não são os salários dos brasileiros, nem os encargos sociais. O problema do Brasil são outros aspectos. O Brasil enfrenta problemas cambiais, o Brasil enfrenta problemas de política monetária, o Brasil enfrenta questões fiscais importantes, dentre elas o fato de que 44% do orçamento da União serve para pagar a rolagem de juros da dívida pública, que jamais sofreu uma auditoria. O nosso país enfrenta gargalos de infraestrutura, problemas de concentração de renda, um sistema tributário ineficiente que penaliza quem produz e beneficia quem especula, que não prioriza uma tributação sobre altas rendas e sobre o patrimônio e penaliza o consumidor e quem produz na ponta. Então, esses são os gargalos do país. Não é o salário do trabalhador e muito menos os direitos que nós conquistamos a duras penas. Já disseram que na Revolução Industrial, cada um dos direitos que os trabalhadores conquistassem seria uma fábrica fechada. E tentam voltar agora com esse mesmo discurso. Resistir a tudo isso vai exigir muita capacidade de organização para a gente poder fazer um debate sincero, baseado na ciência e que a gente possa consolidar uma nova etapa do Brasil em que a proteção do trabalho não seja a vilã, mas seja, sobretudo, a ferramenta principal para nos ajudar a sair da crise. Obrigada, Augusto. E aí a gente já chegou às 8 da noite, então eu queria pedir só uma palavra final de cada um dos convidados e como que a gente, principalmente trazendo como que essas mudanças nas formas de trabalho e, consequentemente, mudanças jurídicas podem acontecer de uma forma mais fluida e mais positiva para todas as partes envolvidas. Então, eu queria que a gente encerrasse com uma palavra final de cada um e trazendo perspectivas de longo prazo para essas mudanças que a gente já viu que precisam acontecer. Olha, se eu fosse... Pode começar, Eduardo. Posso? Se eu fosse começar, eu diria que tem essas mudanças que a gente notou no trabalho, a economia que ela começa a ter cada vez mais os trabalhadores dependentes de plataformas, né? Isso é um sintoma de quê? É um sintoma de urbanização grande e é um sintoma de que de que essa economia não está sendo uma economia vencedora. E esses fenômenos, como eu falei em outros países, que é a Alemanha, países europeus, eles são marginais. Eles são do migrante do leste europeu, por exemplo, do migrante que está chegando de outros. Então, ele se ocupa daquilo por um tempo até ele conseguir dar um passo. No Brasil, largos segmentos, principalmente nas metrópoles, a gente vê que estão se ocupando disso, né? Andar pelas ruas de São Paulo, que é a minha cidade, você vê o número cada vez mais crescente de pessoas que estão operando Uber, principalmente quando a cidade estava funcionando em toda a sua força. Então, a mudança disso é uma mudança, e a sociedade se tornar mais pobre é uma decorrência de uma sociedade que não investe no conhecimento. Esse investimento no conhecimento ele vem sempre de dois lugares. Ele vem de políticas públicas que estimulam o conhecimento, estimulam o acesso à universidade, e ele vem de uma decisão individual de cada um também, né? Tudo que existe, a gente esquece disso, mas são seres humanos. País, estado, cidade é uma forma que nós, olhando para o mundo, encontramos para chamar, para fazer essa aglutinação. Então, essa mistura dessas duas coisas, de conhecimento, cultura, leitura, é que levaria o Brasil para frente. O Brasil, infelizmente, hoje não é um lugar onde as principais descobertas científicas estão sendo feitas, as principais ideias estão nascendo, sejam ideias empresariais, sejam ideias técnicas. Eu acho que isso explica muito dessa sensação de empobrecimento que nós temos. O direito, essas coisas que eu disse aqui sobre o direito, eles são uma solução? Não, eles não são solução para nada. Eles são paliativos, né, para dar um mínimo de garantia, de dignidade para pessoas que estão numa situação muito difícil, que estão passando a desempenhar essas atividades. Hoje em dia, o trabalhador que fazia entregas por motocicleta, ele passou aqui na cidade por uma apreciação de valor muito grande, né? No começo dos anos 2000, eles eram vistos como pessoas descuidadas, que batiam nos carros, alguns eram mesmo. Depois eles
houve um aprendizado deles. Hoje em dia eles são vistos como salvadores da classe média, porque eles se arriscam trazendo coisas, trazendo alimentos para as pessoas, etc. Então, isso é só um paliativo. É só o aprender a fazer alguma coisa que ninguém mais está fazendo, deixar a tendência de seguir, passar a ser uma pessoa que é seguida, é que vai gerar qualquer progresso aqui. O resto é tudo decorrência. Para isso, não é só isso, infelizmente, o direito pode dar uma contribuição, mas ele não é decisivo. Obrigada, Eduardo. De nada. Bom, para finalizar, só primeiro um esclarecimento. Quando eu falo em horizontalidade, não há nenhum juízo de valor. Na minha visão, é uma tendência e não que seja desejável, de forma alguma. Com relação a futuro, eu acho, de novo, eu acho que a gente vive um momento de aprendizado. A gente vai precisar dar respostas no curto prazo para essa deterioração do mercado de trabalho. Eu acho que existe um papel fundamental das organizações governamentais e dos próprios sindicatos de se engajarem nesse tipo de discussão. Existe uma necessidade de diálogo. Eu pessoalmente, eu não gosto muito de ficar preso à discussão específica dos aplicativos de transporte, porque eu entendo que é uma discussão mais ampla, né, de tecnologia. Essa é um exemplo, mas a gente vê isso em todo lugar, desde os supermercados, né, com menos caixas, com empresas de tecnologia, enfim, empresas de toda a natureza, nos bancos, especialmente. A gente vê essa tendência, bancos digitais, né, que não tem mais, tem banco que não tem mais agência. Enfim, então é uma discussão preocupante e que demanda respostas. E a gente tem um papel importante aí de aprendizado e de solução para o Brasil. E, de fato, como disse o Augusto, é um país muito carente. Então, se não houver algum tipo de intervenção, e que seja uma intervenção adequada, as consequências provavelmente serão negativas, né? Então, o que eu espero, e aí o que eu desejo, é que haja um entendimento, que esse período de pandemia ele traga também boas soluções, boas ideias, com relação a trabalho à distância, acordos entre empregados e sindicatos, a partir de onde eu acompanho, existe uma tendência de entendimento, e aí eu não sei se é algo temporário, mas existe uma empatia nesse momento. Eu espero que ela continue, enfim, e esse desafio será constante, dado que as mudanças também são constantes. Eu espero que as respostas venham a contento. Eu quero agradecer à Fundação mais uma vez pelo convite e saudar meus colegas aqui de debate, Eduardo Salomão, Guilherme Parente. Eu entendi, Guilherme, que você falou, também não quis atribuir juízo de valor em relação à horizontalização que você trouxe. Eu apenas não avaliei de que você ter mecanismos de gestão que sejam menos hierarquizados, isto significaria, na prática, eliminar a ideia de uma desigualdade da relação. Eu entendi que você não falou isso, mas eu quis ressaltar esse aspecto para não parecer que nós estaremos fazendo de maneira eufemista o fim da desigualdade da relação de trabalho, que exigiria um ramo específico do direito para proteger. Mas eu penso que nós vivemos um momento muito delicado na história da humanidade, a maior pandemia, né, certamente aí desse último século, né, desde a gripe espanhola, e
talvez até a tragédia do ponto de vista econômico e até em perda de vidas pode ser bem maior até do que a Segunda Guerra Mundial. Então isso não é um cenário qualquer que a nossa geração e a nossa geração ampliada, né? Quer dizer, todos os que estão vivos hoje jamais viveram algo parecido. Mesmo aqueles que já têm mais de 100 anos, provavelmente não viveram tamanha situação grave e catastrófica que a humanidade terá à frente para superar. E isso vai exigir muita capacidade dos estados nacionais de atuação para a reconstrução desse mundo. E no Brasil, mais ainda, em razão das enormes deficiências que já temos em nosso país. Eu acredito que é necessário ter um projeto nacional de desenvolvimento. Um projeto nacional que reposicione o papel da indústria, que reposicione o papel da disputa da fronteira tecnológica. É inaceitável um país como o Brasil, que já chegou a ser 6ª economia do mundo, hoje 8ª, né? Caminhando para a 9ª. Um país como esse, ele não seja capaz de produzir celulares, um país como esse que o nosso vestuário, olha para as nossas roupas, grande parcela delas vem de fora. É made in China, made in Taiwan, made in Malásia. Então, nós precisamos tratar disso, gente. Isso significa gerar empregos, significa nos ocupar da proteção do que é nosso. A nossa Constituição de 88, assim como tem na Constituição, aliás, em leis norte-americanas, em leis europeias, de proteção do seu produto nacional. O Brasil eliminou isso numa emenda constitucional. Então, hoje, vou falar até de uma marca aqui, se hoje a gente quiser fazer uma política de incentivo ao Guaraná Antártica, por exemplo, a gente não pode, porque a Coca-Cola é do Brasil. Ela se registrou como Coca-Cola do Brasil. E ela passa a ser tratada como empresa nacional também. Isso é um país que joga contra a sua soberania. Um país que desmonta seu parque produtivo, que permite esse processo já acelerado de desindustrialização. Cada vez mais a indústria perde importância em relação ao nosso PIB, onde você tem um processo de fuga de cérebros muito grande, onde você não cria oportunidades aqui no nosso país. Eu não fico feliz, não. Eu tenho amigos, né, e parentes, gente de outros lugares, e até aqui na Fundação Estudar, né, que eu sei que ajuda alguns até a estudarem fora do país, ter essa chance. Eu acho positivo quem busca essa iniciativa, mas isso não é bom para o país. As pessoas estão buscando alternativas fora porque não tem aqui. Isso é ruim, gente, para a nação brasileira. Então, eu acredito que a gente precisa repactuar a nação. Eu sei que unificar o país é muito difícil, porque tem opiniões políticas, visões econômicas distintas, mas nós precisamos tentar, de alguma maneira, ter um ambiente civilizado para o debate democrático do Brasil. E isso passa por ter uma liderança que capitaneie isso. E, infelizmente, a gente tem um déficit de lideranças nacionais, especialmente a partir do Poder Executivo, que é quem tem que assumir essa tarefa, para construir esse momento de superação da grave crise econômica e social que nós enfrentamos. Tem reformas importantes que precisam ser aprovadas, mas que não dá para ser uma reforma cosmética. Então, quer se aprovar uma reforma tributária que mexe apenas na simplificação tributária, que é um tema muito importante. É bom simplificar, porque realmente tem muita obrigação acessória, coisas desnecessárias, que dificultam você, inclusive, compreender o sistema tributário brasileiro, mas isso é parte do problema. A maior parte do problema é a desigualdade em si da tributação. E isso a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, que está caminhando para a proposta principal, que tem o apoio da maior parte do parlamento, não trata desse tema de fundo. Então nós precisamos de reformas para valer, reformas que entrem no âmago da questão, de uma nação que potencialize as pessoas quererem se autodesenvolver, porque dizer que um país onde a herança é a principal forma de acumulação de patrimônio vai ser um país que vai dar garantias e, através da meritocracia, as pessoas se desenvolverem, isso é um escárnio com a sociedade. Isso é um desestímulo à inovação, um desestímulo à produção, um desestímulo à criação de coisas que possibilitem que o Brasil dispute a vanguarda tecnológica. Então, eu acredito muito no Brasil, mas não podemos também deixar de considerar que o nosso país foi a nação que mais se desenvolveu no mundo entre 1930 e 1980, passou a ter um projeto estratégico nacional, desenvolvimentista, que possibilitou que saíssemos de um país extremamente, praticamente feudal, um país agrário, um país de mera exportação de commodities, e que passou até os anos 80 a protagonizar a indústria mundial. O Brasil foi
um dos maiores exportadores de veículos automotivos nos anos 70. A Coreia do Sul não produzia um carro sequer. Hoje a Coreia do Sul bate recordes de produção de veículo. Alguma coisa aconteceu com o Brasil. Então não podemos também entrar nessa lógica de Macunaíma, de que nós não podemos, que o nosso povo é fracassado, de que no Brasil... Não. O Brasil fez uma epopeia ao longo do século XX que lhe possibilitou chegar entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Nós tínhamos tudo para dar errado. Um vasto território, com diferenças étnicas imensas, absurdas, em diversos lugares do país, com situações dramáticas de preservação da nossa unidade, e a gente conseguiu isso aos trancos e barrancos, muita gente morreu também, para que isso pudesse se consolidar. Chegamos a essa condição de um país industrializado e nós regredimos. Hoje a nossa pauta de exportação principal é grãos e petróleo, minério. Quer dizer, a gente não gera valor agregado do petróleo, não gera valor agregado dos grãos. Não. A gente está hoje destruindo nossas refinarias, importando o combustível refinado, sendo que tem refinarias que têm capacidade de produção e que estão ociosas por decisões políticas. Então, eu acredito muito que aqui, todos que participam desse momento aqui, se colocaram à disposição para a gente construir um diálogo nacional. Acho que é necessário reconstruir o país sob novas bases. E, para isso, é necessário ter um projeto nacional de desenvolvimento que recupere as nossas condições, para, inclusive, fazer isso que o Eduardo citou, de transformar esse subemprego ou essa relação de trabalho mais precarizada em algo que não seja o mais importante. Isso sempre vai existir. Não estou negando, não. Claro, a pessoa está na pior, é melhor estar no Uber do que não ter nada. Ninguém está negando isso, não. Mas é isso que o Eduardo citou. Isso acontece no fracasso da relação tradicional. Porque você não tem emprego. Na medida que não tem emprego, o cara vai buscar sua sobrevivência. Ninguém quer entrar no Uber por opção. Ninguém faz opção de vida. Vou sair do meu emprego, vou virar Uber. Essa opção ela não foi dada. E são circunstâncias da vida para a maioria das pessoas que adotam essa estratégia de sobrevivência. Então, eu acredito muito que a gente pode, sim, ter um diálogo nacional com o setor produtivo, com o setor dos trabalhadores, através dos seus sindicatos, com as organizações empresariais que estejam preocupadas com o futuro do país, porque nem todas estão. Tem gente que prefere viver na especulação e está nem aí se o Brasil vai estar produzindo mais ou menos, se vai estar desenvolvendo tecnologia, porque ele ganha na aplicação de mercado especulativo. E eu acredito, sim, que a gente pode reconstruir a nação. E me coloco à disposição para ajudar nisso, para que a gente possa inaugurar uma nova etapa do país, no sentido de superar a pandemia, preservando vidas, que é a prioridade do momento, e que a gente possa também preservar a nossa economia, garantindo empregos e a sobrevivência das pessoas e também das empresas, que são importantes para o desenvolvimento nacional. Olha, eu posso só acrescentar uma coisa? Ainda dá tempo? Dá um tempinho? Bom, agradecer primeiro Guilherme pela presença, agradecer ao Augusto pelas provocativas e estimulantes observações. Eu só diria que uma coisa que é ligada à minha área, o Sindicato dos Bancários especificamente, ele tem desafios especiais e realmente, eu concordo com o Augusto, que a posição de um sindicato bem dirigido, desde que ele tenha uma visão moderna e esteja voltado pragmaticamente para os resultados que ele tem que obter, ela é muito importante. O Sindicato dos Bancários especificamente é um sindicato que deveria sofrer uma erosão grande da sua base, porque a atividade bancária está mudando muito, intenso fechamento de agências, intensa migração dessas coisas, do que era feito por bancos. Isso pode ser que você deve perceber, talvez em toda a extensão não consiga, para fintechs, que são empresas que passam meio que a contratar o banco como um prestador de serviços e fazem a parte de inteligência, substituindo muito por tecnologia e, em outra parte, por empregados que podem não estar dentro da base de pessoal do sindicato. Tem outros agentes que estão acontecendo, que estão aparecendo, por exemplo, as credenciadoras de cartão de crédito para o pequeno comércio, que é importantíssimo no Brasil, o bar da pequena cidade, a manicure, etc., eles acabam exercendo a função que já foi exercida pelas instituições financeiras. Tanto que existe talvez você já tenha ouvido falar, uma guerra das maquininhas em que elas,
em que os bancos, com as suas credenciadoras, que é o nome da empresa dona da maquininha, procura dar vantagens para suas credenciadoras em detrimento de credenciadoras independentes. Por quê? Porque quem tiver isso controla uma boa parte das operações bancárias, que são as operações de empréstimo para o pequeno comércio. Então, tudo isso são tremendas mudanças na base territorial, na realidade de um sindicato como o dos bancários, e eu não falo de outras alterações, como o Open Bank que vem por aí, os projetos de facilitar a regulamentação para empresas iniciantes, que atende, de novo, pelo anglicismo, mais uma vez, a nossa ligação com o exterior, né? Às vezes um pouco subserviente de sandbox, caixinha de areia. Então, tudo isso ele vai precisar, e eu acho que é uma coisa que nos enriquece a todos trocar essas ideias, eu estou sempre à disposição, de uma abordagem muito técnica do líder sindical, né? Para que ele consiga perceber o problema, alterar a estrutura do seu sindicato e ir capturando essas novas bases para sempre manter a sua representação forte e legítima. Muito obrigado. Obrigada. Como a gente já está bem avançado no tempo, não vamos conseguir abrir para pergunta do público, mas eu agradeço muito quem ficou com a gente até agora. Queria agradecer especialmente a Eduardo Salomão, do escritório Levi Salomão, Guilherme Parente, diretor jurídico da Ambev, o Augusto Vasconcelos, que é presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia. E aí, apesar de cada um estar num ramo específico, né, apesar de todos serem advogados, cada um representar um pedaço específico dessa relação de trabalho, acho que fica claro um ponto em comum entre os três, que a discussão de relação de trabalho, as respostas jurídicas, ela é bem mais ampla, né? A gente está envolvendo muito mais temas e a gente ainda está aprendendo como fazer. Então, eu queria terminar com essa mensagem um pouco mais positiva, de que sim, a gente está aprendendo, tem muito caminho para percorrer, mas que bom que as partes conseguem sentar e conversar sobre o assunto. E aí, para quem tiver alguma pergunta e não conseguiu fazer agora, pode escrever para o e-mail